que a gente vai ter os nossos compromissos alterados, né, devido a essa reformulação do calendário acadêmico, em virtude aí de toda a situação que a gente está vivendo neste momento, beleza? Então, o que ficou a critério do MEC? O MEC permitiu com que os cursos presenciais fizessem a, a, a reposição, né, a continuação dos seus cursos presenciais nessa modalidade, utilizando recursos tecnológicos, né? Porém, somente conteúdos teóricos, tá? Então, como a nossa disciplina de avaliação, ela é bastante prática, eu vou tentar agilizar o nosso conteúdo mais teórico, para assim que a gente retornar para nossas aulas presenciais, a gente consiga vencer basicamente toda a parte prática para conseguir botar o conteúdo dentro do nosso cronograma, beleza? Então, o que a gente ficou de fazer, né, na nossa última aula? Vamos fazer uma breve revisão do que aconteceu na nossa última aula. A gente viu como são coletados os sinais vitais, né, a parte inicial do exame do nosso paciente, na avaliação da físio. Então, quem lembra que a gente fez, né, uma meia hora, uns 40 minutos deu de parte prática da avaliação da temperatura corporal, avaliação da frequência cardíaca com frequencímetro, mas também fazer a aferição manual, que utiliza lá a ponta dos dois indicadores, né, no pulso da artéria radial. E fizemos também, tinha um oxímetro, que a gente utilizou para ver também frequência cardíaca, né, além da saturação de oxigênio. O que mais? Pressão arterial. Ficamos com débito na pressão arterial, porque eu ia fazer exatamente um primeiro momento todo dedicado ao passo a passo da aferição da pressão arterial. Por isso, deixei para vocês fazerem tarefas ao longo da nossa disciplina de hoje, do nosso conteúdo. Eu deixei tarefas para vocês fazerem, que é basicamente pegar a melhor referência que a gente tem no passo a passo da aferição da pressão arterial e realmente, assim, saber quais são os passos, quais são os cuidados e os critérios que a gente tem que ter para fazer uma aferição excelente, né, com alta validade, beleza? Então, por isso tem mais arquivos lá. Se vocês não conseguirem ter acesso aos arquivos que eu postei lá no sala de aula, peço encarecidamente que vocês busquem lá no navegador de vocês o nome da diretriz, da referência que eu deixei lá, e vocês vão ter acesso, não se limitem a falta de acesso que vocês talvez tenham ali pelo Unimestre, tá bom? Então, por favor, não deixem de fazer as atividades porque não tiveram acesso ali ao arquivo que eu subi, tá bom? Vocês conseguem facilmente pesquisar essas diretrizes na internet. Tem que enviar até quando? Eu acredito que lá na nossa apresentação eu coloquei até a próxima semana, tá? Então tem um espaço ali no sistema para vocês subirem o arquivo de PDF de vocês, tá bom? Então, já fizemos a nossa revisão da aula passada, que foi a aferição da temperatura, frequência cardíaca, frequência respiratória, pressão arterial e ausculta. Todas essas técnicas de aferição a gente vai rever quando voltarmos para as nossas aulas presenciais, ok?
Agora eu vou deixar a transmissão aqui na tela do meu slide, tá bom? E vamos acompanhando. Qualquer dúvida, vocês podem mandar aqui no chat ou podem entrar com áudio, não tem problema, tá bom? Vamos lá. Abrir minha janela. Está aqui. Muito bem. Beleza. Então, aqui, nossa revisão da aula anterior, né? A gente viu o passo a passo da tomada de decisão clínica e as técnicas de aferição que a gente vai rever na prática assim que voltarmos às nossas aulas, tá? Então, já fica de primeira tarefa para vocês fazerem em casa. Tá todo mundo conseguindo acompanhar aí o vídeo e a transmissão, galera? Só me dá um ok aqui para eu saber, tá? Porque daí a minha tela fica só o slide. Sim? Ok, ok. Então vamos continuar. Então, tarefa para vocês já fazerem, anotem aí no caderno. Vão pegar aí o que vocês tiverem em casa, tá? Para quem não tem nenhum equipamento, faz o que dá de coleta manual, ok? Vão realizar aí uma aferição de sinais vitais de uma pessoa aí da casa de vocês, tá? Então, ó, lembrem que a gente tem temperatura corporal, frequência cardíaca, que dá para a gente mensurar manual, né, no pulso radial. Frequência respiratória, dá para aferir também de forma manual. E para quem tem daí os equipamentos, né, quem tem esfigmo e esteto, faz a aferição da pressão arterial. Para quem tem algum equipamento digital em casa, pode fazer também. O aconselhado é que vocês treinem com o esfigmo e esteto para aferição da pressão arterial. Mas se de repente vocês têm aí na casa de vocês um monitor de pressão digital, aqueles de pulso, não tem problema, usem. Vocês precisam experimentar e saber que tipo de dado ele te mostra, qual que é a unidade de medida que esses aparelhos te dão de retorno, de resposta da aferição. E a ausculta, para quem tem esteto, também vão fazer a ausculta e vão fazer o relato. Tem toda a descrição lá de como que você descreve o que você está ouvindo pelo esteto. Então, vocês vão colocar lá, murmúrio vesicular presente, qual que é a qualidade, que som vocês ouviram, se está normal, se está ok. Beleza? Para quem não tem nenhum equipamento, não tenho nada em casa para fazer a aferição, vai fazer aí, no mínimo, frequência cardíaca e frequência respiratória, beleza? Segundo ponto aqui da nossa tarefinha é tabelar os valores normativos de cada um desses sinais vitais que a gente verificou na última aula, tá? Então tem que colocar lá, frequência cardíaca, o que avalia? Avalia quantos batimentos por minuto uma pessoa deu, uma pessoa realizou. Então tá aqui, né? Temperatura, frequência cardíaca, respiratória, saturação do oxigênio, pressão arterial e ausculta pulmonar. Para vocês já, como eu já falei, irem se familiarizando aí com o que cada sinal, o que cada aferência quer dizer, como que eu interpreto isso, porque se eu pego um dia um valor que está inadequado ou uma característica que está inadequada, como que eu vou saber se isso realmente está dentro da normalidade para aquele paciente, para aquele indivíduo, ou se ou o que aquilo significa, né? Que tipo de patologia aquela aferição pode me levar a imaginar, a suspeitar desse indivíduo. Beleza? Então já temos a primeira tarefinha. Outra coisa, pessoal,
Todas as tarefas vocês vão ver que é escrever no Word, então vocês podem fazer tipo uma embaixo da outra e enviar um arquivo só com todas as tarefinhas, tá bom? Terceira, no caso, tarefinha deste mesmo bloco de revisão. Vocês vão pegar a Diretriz Brasileira de Hipertensão Arterial, a última é de 2016. Então, vocês vão pegar o capítulo 2 da diretriz. O nome desse capítulo é Diagnóstico e Classificação. E o que vocês vão fazer é identificar o tamanho do manguito, que é aquela braçadeira que vai segurar aqui na parte do braço da pessoa, de acordo com a circunferência do membro superior. Por quê? Temos diferentes tamanhos de manguitos dependendo do tipo de pessoa que a gente vai aferir. Então, tem um manguito que é indicado para determinada população, outro que é para determinada população, dependendo da circunferência do braço desses indivíduos. Então, eu quero que vocês identifiquem quais são os tamanhos e quais as situações que vocês utilizam. E descrever o passo a passo da aferição da pressão. Então, quando a gente voltar para as nossas aulas presenciais, vocês têm que estar com esse passo a passo e com as 5 fases dos sons de Korotov bem na ponta da língua. Vocês já têm que chegar sabendo isso para a gente poder fazer a prática, tá bom? Então, vocês vão descrever o passo a passo. Tem lá na diretriz para vocês saberem. Para quem quiser estudar um pouquinho mais sobre os sons de Korotov, dê uma pesquisada também. Para quem tem acesso a livro, por exemplo, o Sullivan e o Dutton tem o passo a passo e tem a descrição das 5 fases dos sons, tá? E aí também tabelar os valores normativos da classificação da hipertensão, tá? Então, quais são os valores de pressão arterial consideradas normais e quais são os valores e a graduação deles, né? Hipertensão grau 1, 2, 3. Também quero que vocês façam essa tabelinha. Fechou? Então, vamos para o nosso primeiro conteúdo da aula de hoje. Vamos lá. Perimetria. Perimetria, ela é definida como a medida da circunferência de um segmento corporal. Ela é bastante utilizada na utilização de composição corporal, tanto na parte da nutrição e da parte da educação física. E dentro da fisioterapia, a gente consegue utilizar bastante essa medida essas medidas de circunferência, especialmente quando existe uma discrepância de composição tecidual entre um membro e o seu contralateral. Por exemplo, quando um paciente acabou de vir de um período de tala gessada, por exemplo, né? Ficou imobilizado, vai ter redução da área de secção transversa muscular, vai ter redução em alguns tecidos, e isso vai ser perceptível. E dentro de uma avaliação fisioterapêutica, tudo que você coloca, que você está visualizando no seu paciente, que você identificou lá ali na parte da inspeção, da observação, é necessário ser pautado com números. Então, se você coloca lá na parte da inspeção que você percebe uma redução da área de secção transversa ali do membro inferior, por exemplo, de um paciente que veio de 30 dias de imobilização com tala gessada. Você disse na parte da inspeção que você viu, mas você pode comprovar que existe essa diferença de área de secção transversa? Né? A gente não consegue cortar e mensurar quanto que deu de diferença, mas a gente consegue mensurar pela perimetria. Então, a gente tem um dado quantitativo
comprovando aqui aquela qualidade, aquele dado qualitativo que a gente escreveu anteriormente, tá? Então, sempre a gente vai fazer essa comparação da perimetria de um membro e comparar com o exato ponto do seu contralateral. Tá travando, pessoal? Não, tudo bem? Podemos continuar aqui? Certo. Tentem ir o mais perto possível do roteador de vocês, aí do modem da internet. Se der, conecta no cabo. Porque realmente a qualidade da internet pode interferir aqui na nossa transmissão. Tá? Vamos lá. Posso dar continuidade aqui, pessoal? Sim, posso seguir? Beleza. Então, quais são os pré-requisitos, né, que a gente determina para que seja feita uma perimetria reprodutível? Lembra que a avaliação ela tem que ser reprodutível, né? Então, as orientações são, né, que se faça a medida da perimetria em posição anatômica, preferencialmente, e quando possível, que o músculo deve estar relaxado, porém, existem algumas situações, e especialmente quando a gente faz composição corporal com o pessoal da educação física, que faz aquela avaliação antropométrica e de massa muscular, de composição corporal, eles fazem essa mensuração de músculos contraídos. Então, existe também esta possibilidade. Porém, aqui dentro da físio, a gente né, orienta para que o músculo esteja relaxado. Vocês vão determinar e marcar os pontos através de uma referência anatômica. Então, por exemplo, deixa eu trazer a tela aqui para a minha tela agora, pessoal. Vamos lá. Para quem tá com a minha tela, para quem não está com a minha tela aí na tela principal, coloquem agora para eu demonstrar para vocês. Então, basicamente, vocês vão encontrar uma região anatômica, uma referência anatômica. Por exemplo, vamos fazer aqui do membro superior, que é o que eu vou ter mais acesso aqui para vocês conseguirem visualizar. Basicamente, eu preciso identificar um processo ósseo, um acidente ósseo ou uma referência anatômica de um lado e encontrar uma que esteja exatamente no mesmo ponto do outro lado, certo? Então, se a gente vai mensurar aqui, por exemplo, uma medida de membro superior, a gente vai pegar a nossa fita métrica, achar um ponto de referência anatômica, colocar qual é a distância disso e marcar com a sua caneta. Vamos ver aqui. Vamos fazer em 10 centímetros. Vamos lá. Vamos marcar aqui em 10 centímetros, partindo aqui da parte... Putz, me fugiu o nome agora. Bom, aqui da região da glenomeral, tá? Vocês viram que tem uma marquinha aqui, né? Exatamente 10 centímetros. E aí, aqui, a gente vai passar a fita exatamente lá neste ponto. Vamos subir um pouquinho mais. Exatamente lá no ponto. Aqui, vamos colocar aqui embaixo do ponto, no caso, né? Dá para ver aí, pessoal? Minha câmera não tá muito boa, né? Importante é isso, que seja padronizado, tá? Do mesmo jeito que a gente fez no membro superior direito, vai fazer lá no membro superior
esquerdo vai encontrar o mesmo acidente ósseo, no meu caso aqui, o da glenumeral, vai contar exatamente os 10 centímetros, marca lá com a sua caneta e vai passar a fita no exato ponto, tá? Importante aqui neste momento é que se você passou a fita um pouco acima da marca, por exemplo, se você passou a fita lá um pouco acima da marca, é importante que no outro ponto você também marque exatamente acima da marca, tá bom? Por quê? Pode ter uma diferença aí de até 1 centímetro, que é de erro padrão, que a gente chama de... É o erro intra-avaliador, que é essa margenzinha de erro que pode dar quando você mensura assim, com a fita um pouquinho mais torta, um pouquinho mais para baixo. Então, basicamente, você tem que determinar a sua padronização na hora da mensuração. Vamos continuar aqui a transmitir o nosso slide. Isto. Então, vamos lá. Não pode posicionar o dedo entre a fita e a pele, tá? Então, é importante que quando você posiciona a fita sobre a pele e vai fazer o encontro das duas extremidades, o seu dedo não esteja por dentro, aumentando a circunferência, tá? O importante é que a fita esteja ali por fora. Também não exercer uma pressão excessiva, de forma a reduzir os valores, né, a subestimar os valores da circunferência que a gente está coletando. Tá? E aqui temos alguns segmentos que são bastante utilizados na coleta de perimetria. Lembra que a gente fez lá na nossa aula passada, né, há 2 semanas atrás, a gente viu que quando a gente vai fazer a inspeção lá da caixa torácica, lembra que eu falei que existia uma medida da excursão torácica, que a gente passava a fita sobre o tórax, existiam 3 pontos de referência para fazer essa mensuração, e o paciente lá inspirava e soltava o ar, e a gente mensurava o quanto de excursão torácica durante a respiração aquele indivíduo tinha. Lembra que existiam os perfis de pessoas que já têm aquele tórax mais cheio de ar, então a excursão deles vai ser menor, e também aqueles indivíduos que apresentam uma rigidez na caixa torácica também vai ter uma excursão torácica menor, tá? Então, aqui a gente verifica também essa parte do tórax pode ser utilizada também nas medidas de excursão torácica. Então, temos aqui, ó, parte do braço pode estar relaxado ou contraído, assim como o quadríceps, né? A parte da coxa também pode ser feita de forma relaxada ou contraída. E temos uma parte mais delicada, que é a de tornozelo, né, da parte da perna, parte mais distal ali que vai envolver tríceps sural, também tem que ser padronizado, porque quando você mensura com o seu indivíduo sentado, sentado com o membro suspenso, ele vai ter um perfil de contração muscular ali que o tríceps sural vai estar mais relaxado. Se você mensura com ele deitado sobre a maca, também vai ter o seu perfil de contração muscular, porque o músculo vai estar, teoricamente, ali totalmente relaxado, depende da atitude do paciente. Agora, se você mensura ele com o seu paciente em ortostatismo, esse tríceps sural vai ter um grau de contração para manutenção da postura em pé. Portanto,
quando você for reavaliar, tem que ser na exata, além do exato ponto, tem que ser na exata postura de coleta desta perimetria. Temos aqui também, que são medidas especiais, medida da circunferência abdominal. Quando a gente vai avaliar os nossos indivíduos, a gente sempre tem que fazer uma triagem pensando em todos os fatores de risco de saúde que ele pode apresentar. Um desses fatores de risco essenciais que a gente pode avaliar no nosso indivíduo é a condição da massa corporal dele. Então, essa medida de circunferência abdominal, ela é bastante utilizada sendo associada lá ao índice do IMC, que é o peso sobre a altura ao quadrado, para determinar como que está o fator de risco cardiometabólico desse indivíduo. Então, a medida da circunferência abdominal também é bem importante, porque o IMC, como ele avalia o quanto você apresenta de massa para cada volume cúbico que você apresenta, ele não segmenta em qual lugar, né, essa massa está acumulada. E por isso que é utilizada, é recomendado aí pela diretriz de obesidade, ser feita a associação da medida da circunferência abdominal. Então, temos valores normativos, né, para homens e mulheres e para diferentes etnias, mas basicamente a circunferência abdominal é importante porque essa gordura que pode ficar acumulada aqui na região abdominal, ela é uma gordura que é extremamente maléfica para o sistema cardiovascular e todo o sistema metabólico. Ela é mais prejudicial do que quando essa gordura está espalhada, está mais difusa pelo corpo todo. Então, a gente tem dois perfis de pessoas que têm um aumento da composição de gordura na sua composição corporal. Temos aqueles indivíduos que têm uma massa de gordura mais distribuída e em maior quantidade no tecido subcutâneo, da gordura subcutânea. E temos aqueles indivíduos que apresentam aquele acúmulo de gordura mais abdominal, e estes vão ter maiores chances de ter problemas cardiometabólicos, tanto pela região do depósito, do acúmulo de gordura, quanto pela característica deste tecido adiposo. O tecido adiposo abdominal, ele está mais próximo da vascularização central do nosso sistema cardiovascular e todo o sistema metabólico. E na qualidade dele, ele é mais fácil de ser quebrado e entrar na nossa corrente sanguínea, por isso torna-se pior do ponto de vista cardiometabólico, tá? Acredito que aqui seja isso. Então, aqui, ó, de segmentos, né? Segmentos interessantes para a gente pontuar. A circunferência braquial e a circunferência da panturrilha são bons marcadores do estado de deficiência nutricional. Então, aqui, a gente também tem uma avaliação relacionada à composição corporal dos nossos indivíduos, especialmente em indivíduos mais idosos, para ver como que está essa massa, tanto de gordura, pensando nas pessoas que têm um sobrepeso, quanto na sarcopenia, nos indivíduos que a gente identifica uma redução do tecido muscular. Por isso que a gente tem aqui o indicador de sarcopenia como
um marcador de quando a panturrilha, essa parte, eu não sei se vocês vão conseguir ver o meu mouse aqui, mas neste... Deixa eu ver se tem um marcadorzinho aqui, cadê? Aqui temos a caneta. Então, neste segmento que a gente avalia, seria o perímetro máximo da panturrilha. Se ele for menor do que 31 centímetros em idosos, ou seja, acima de 60 anos, a gente já tem um dado quantitativo que corrobora com um quadro de sarcopenia em idosos. Então, já podemos direcionar o nosso olhar para esse idoso que está com uma redução da sua massa de tecido muscular. A sarcopenia vem associada à osteoporose, então também pode ter uma redução da composição óssea, dos tecidos ósseos desse idoso que a gente está avaliando. Por isso é extremamente importante fazer esse tipo de abordagem. Temos aqui também que a circunferência da coxa, medida logo abaixo da prega glútea, tem alta correlação com o IMC, gordura periférica, e tem uma correlação inversa com a doença cardiovascular. O que significa isso? Temos indivíduos, como eu falei, temos indivíduos que apresentam maior acúmulo de gordura na região abdominal, que existe aí uma predominância desse biotipo mais andrógeno nos homens, e existe pessoas que têm um maior acúmulo de gordura na região dos quadris e a região das coxas. Este biotipo se chama genoide e tem uma maior prevalência nas mulheres. Por isso, que essa circunferência da coxa ela tem uma alta correlação com o IMC e com gordura periférica, isso no caso das avaliações de composição corporal, e porque tem uma relação inversa com a doença cardiovascular, porque quanto maior vai ser esse valor, quanto maior este valor, maior é a chance, maior é o risco que você tem de ter uma ocorrência cardiovascular. Porém, quando a gente compara esses dados com o indivíduo que tem uma maior circunferência abdominal, este indivíduo vai ter mais chances, mais risco metabólico do que o outro indivíduo que tem um maior acúmulo de gordura na parte de quadril e membro inferior. Entenderam isso, gente? Certo? Opa. Como é que eu mudo agora? Aí, fechou. Então, perimetrias especiais, algumas eu já comentei com vocês. Temos a medida da excursão torácica. Quem tiver uma fita métrica aí na casa de vocês, vocês vão brincar de testar a excursão torácica de quem se voluntariar. Se ninguém se voluntariar, vocês, né, encarecidamente pedem com muito carinho e alguém vai permitir que vocês façam esta avaliação. Temos relação cintura-quadril, também está relacionado à composição corporal, tá? Também é mais um índice que vem a ser associado ao IMC, à circunferência abdominal, para determinar qual é o grau de risco metabólico que esse indivíduo apresenta de acordo com a sua composição corporal. É uma divisão entre a cintura, que ela é mensurada dentro da diretriz tem ali, que ela é a parte média entre a última costela e a nossa asa do ilíaco. A parte da cintura vai ser essa parte média, e a do quadril, a maior circunferência que for encontrada na medida do quadril.
Vamos ver o que a Jaque falou. Referência para aferir a coxa. Isso. Para a coxa é exatamente abaixo da prega glútea, tá? Então, existe uma parte aqui na nádega que existe uma curvinha mais acentuada e exatamente ali o grau de mensuração, o local de mensuração da coxa. O melhor é a circunferência abdominal mesmo. A referência disso vocês vão ler também lá na diretriz de obesidade, que é a próxima tarefinha que eu vou passar para vocês. Outras medidas especiais de perímetro. Perímetro cervical também está relacionado bastante com a obesidade e sobrepeso. Então, existem até índices que fazem essa divisão entre circunferência abdominal e circunferência da cervical, né? Circunferência do quadril e a circunferência cervical. Por quê? Também existem aqueles indivíduos obesos que apresentam um acúmulo de gordura na região do pescoço, e esse acúmulo de gordura na região da cervical, ela está extremamente ligada com a qualidade do sono e com o tráfego das vias aéreas desses indivíduos. Ou seja, quanto maior a composição de gordura dessa região, menos vai ter espaço para os nossos órgãos internos que trafegam por ali, como laringe, porém a laringe é um músculo, consegue aumentar o seu diâmetro quando você está deglutindo alguma coisa. E já a traqueia ela é feita de cartilagem, né? Então, aquele acúmulo de gordura vai pressionando e ocupando o espaço que tem que manter aberto ali pela cartilagem. Então, esse acúmulo de gordura nessa região também está ligado aí com os aspectos de redução da qualidade do sono. Então, esses indivíduos, eles podem apresentar apneia durante o sono, que é aquela parada de respiração durante a fase inconsciente, né? Na fase da respiração inconsciente. E podem ter aí redução do diâmetro da traqueia também. Beleza? O que mais? Perímetro encefálico, isso é mensurado bastante lá nas crianças, em cada consulta pediátrica que os recém-nascidos fazem até os 2 anos, para verificar se o crescimento encefálico está acompanhando a média. Nós temos aí o crescimento encefálico, ele termina por volta dos 5 anos de idade. Por isso é importante acompanhar para ver se não existem casos aí de microcefalia, que é quando esse desenvolvimento encefálico ele está abaixo da média, e não só abaixo da média, né, mas abaixo de um limiar expressivo. E aí nós temos também aumento da perimetria, que pode ser ocasionado aí por hidrocefalia, entre outros eventos que podem acontecer durante o crescimento dessa criança. Certo? Então, temos aqui, ó, este quadrinho, ele foi retirado lá da Diretriz Brasileira de Obesidade, e a diretriz retirou lá eu não lembro exatamente qual é o nome do documento, mas ele é da Federação Internacional da Diabetes. Então, basicamente, a gente tem aqui alguns critérios para que esse indivíduo seja diagnosticado com síndrome metabólica. Então, nós temos ali presença de obesidade visceral, que é mensurada pela circunferência abdominal, e aqui a gente tem os valores de referência. Então, europeus,
Europeus devem ter, os homens, uma circunferência abdominal menor do que 94 centímetros, e as mulheres devem ter uma circunferência abdominal menor do que 80 centímetros, tá? E aí, de repente, se vocês forem avaliar um paciente de uma outra etnia, a gente tem valores especiais aqui para eles também. Sul-asiáticos e chineses, os homens têm um valor um pouco mais abaixo, né, que são abaixo de 90 centímetros, e japoneses, as mulheres têm um valor um pouquinho acima, que é a circunferência abdominal menor do que 85 centímetros. E aí, para você diagnosticar esse indivíduo com síndrome metabólica, ele tem que apresentar o valor de circunferência abdominal maior do que esses números de corte, e apresentar mais 2 critérios da tabela ali da direita, que é o triglicerídeos acima de 150 miligramas por decilitro, ou HDL menor do que 40 para os homens e menor do que 50 para as mulheres. Pressão arterial tem que apresentar um valor de pressão arterial sistólica maior do que 130 ou diastólica maior do que 85 milímetros de mercúrio, ou apresentar glicemia maior do que 100, e esse é a glicemia de jejum. Então, esse daqui, na verdade, são os critérios para diagnosticar a presença de síndrome metabólica, tá? E aqui em cima, no texto, eu coloquei, no slide, eu coloquei sobre a relação cintura-quadril, onde a circunferência abdominal, a relação, no caso, o valor da cintura vai ser mensurado entre o ponto médio da última costela e a crista ilíaca. Tem alguns artigos que descrevem como o menor perímetro da região abdominal, porém, existem indivíduos aí que não vão apresentar este menor perímetro. Vai, né, devido à sua composição ali abdominal, pode ficar um pouco mais difícil. Então, mensurar ali exatamente no ponto médio entre a última costela e a crista ilíaca, e o quadril no maior diâmetro do quadril, com a fita métrica passando sobre os trocânteres. Então, para quem lembra da anatomia, os trocânteres são esses ossos na lateral do quadril que a gente consegue sentir a palpação. Certo? Então, mais uma tarefinha para vocês agora da parte de perimetrias vai ser ler o primeiro capítulo da Diretriz Brasileira de Obesidade, a última que saiu é de 2016. O nome do capítulo é Obesidade e Sobrepeso Diagnóstico. Tem bastante informação lá para vocês. Muito interessante, essas duas diretrizes trazem muito conteúdo para vocês, tá? Vocês vão lá identificar quais são as técnicas relevantes para o diagnóstico da obesidade, que são, a gente viu algumas, tá? A gente viu as medidas de perimetria da composição corporal, e vocês vão descrever os pontos de corte e classificação do IMC. Essa é bem fácil, nem precisava ler a diretriz, né? E mais uma atividade, vocês vão realizar uma avaliação de perimetria de corpo inteiro, o máximo de segmentos que vocês conseguirem. Então, tem ali no slide anterior os segmentos que a gente deve coletar, né? Basicamente, comparar no exato ponto entre os membros contralaterais, tá ok? Então, vão lá pegar uma pessoa que tenha lá na casa de vocês. Se não tem ninguém em casa, vocês vão mensurar em vocês mesmos, tá? Membro inferior, circunferência abdominal, tem uma coisa aí que dá pra gente fazer e não depender do voluntário, né? Beleza? Também esse aqui vão construir uma tabelinha ali embaixo, vão colocar perimetria, tal segmento, membro
direito, membro esquerdo, e coloquem lá para a gente ver se existe aí uma Ô, diferença professora, de. Sim, tem que escolher pode só um falar. membro ou tem que fazer mais de um, tipo um membro superior e um membro inferior? Ah, melhor fazer tudo, né? Penso que vocês vão estar treinando. Tá, mas tipo, eu tenho que fazer braço, mão, essas coisas assim, ou só um? Não, faz. Ó, tem. Vamos combinar que vocês têm que fazer todos esses aqui. Ó, vamos fazer medida de braço, antebraço e punho, medida da circunferência abdominal, quadril, coxa, perna e tornozelo, tá bom? Não precisa Tá, aí ombros e tórax. só não faz ombro e tórax, então. Exatamente. Ah, tá. Ah, tá. Beleza? Beleza, E se obrigado. acharem alguma coisa interessante aí no pessoal de vocês, mensura também, tá bom? Tá. Vamos para medida de comprimento de membro inferior. Ó, vamos passar essa parte aqui antes do nosso intervalinho, que vai ser ali umas 8h20, tá bom? Vamos passar aqui medidas de membro, do comprimento de membro inferior. Então, este é um teste que também utiliza fita métrica e ela verifica, o teste, né, verifica a existência de discrepância no comprimento dos membros inferiores. Então, basicamente, é, quando na inspeção a gente já olhou para o nosso paciente e viu que, de repente, ele chegou já claudicando, mancando, é um indicativo que pode ter discrepância de membro inferior na inspeção. Você já visualizou que ele tem uma crista ilíaca mais alta que a outra. Também pode ser um indicativo aí, não só de escoliose, mas também de discrepância de membro inferior. Enfim, quando vocês já identificam na inspeção alguma coisa que pode levar à diferença de membros inferiores. É mensurada com o paciente em decúbito dorsal, ou seja, ele vai estar deitado de barriga para cima. E existem duas medidas que são realizadas. Medida aparente, que vai da cicatriz umbilical até o maléolo medial do membro direito e do membro esquerdo. E a medida real, que é mensurada de osso a osso. Então, vocês vão encontrar espinha ilíaca anterior superior, que é aquele acidente ósseo bem palpável aqui na face anterior do quadril. E a outra extremidade está lá no maléolo lateral do membro inferior esquerdo, do membro inferior direito. Então, a medida aparente, o ponto de início é a cicatriz umbilical e ela é a mesma para os dois. Então, você mantém a fita, segura a fita ali na cicatriz umbilical, desce até o maléolo medial de dentro da face, de dentro da perna, do lado direito, depois do lado esquerdo. E aí, para a medida real, vocês vão fazer a mensuração da espinha ilíaca, né, lateral do mesmo segmento da perna. Então, espinha ilíaca direita até o maléolo direito, espinha ilíaca esquerda até o maléolo esquerdo. O que nós temos? Uma Pô, diferença acima. Diga. eu não entendi a referência do maléolo ali, onde é o medial e onde é o outro lateral. Sim, então o maléolo, para vocês que lembram da anatomia, os maléolos são aquele acidente ósseo do tornozelo. É aquele ossinho bem aparente, tanto na lateral quanto na medial do tornozelo. Então, palpem aí o tornozelo de vocês e sintam os acidentes ósseos que tem ali, aqueles dois ossinhos mais proeminentes no tornozelo. Então, vocês podem perceber que, em geral, o maléolo lateral, que é da face externa, né, na face lateral do tornozelo, ele geralmente é maior, mais evidente, e o medial, que é a
face interna, ele é um pouco menos evidente, menos aparente, porém extremamente palpável também. Todo mundo conseguiu identificar os acidentes ósseos? Sim, tá, Botem aí então, no chat, quero ver. Sim, então, beleza. professora, Ah, então daí eu tenho que medir da cicatriz umbilical até lá embaixo, até lá no tornozelo. perfeito. Como o membro inferior e estendido, paciente deitado, barriga para cima, né? Sim. Beleza. E Entendi. aí, espinha ilíaca, cântaro superior, todo mundo sabe a localização? Sim. Então, beleza. Esse acidente ósseo aqui na frente do quadril, que é bem palpável, tá? E vai até o maléolo lateral, da face lateral, face externa aqui da nossa perna, tá bom? O que a gente tem de achado nesse tipo de técnica? Que uma diferença acima de 1,5 cm entre um membro com o outro, você deve solicitar uma escanometria, porque é só a escanometria que vai dizer, vai laudar se existe uma diferença de membros, tá? Aqui a gente tem um dado quantitativo, mas a gente não pode laudar, diagnosticar essa diferença de membros, tá? Então, mensurou com a fita e viu que tem uma diferença ali de maior do que 1,5 cm, então é indicativo para escanometria, tá? A gente tem uma média aí de diferença de membros que é aceitável, que é de 0,5 cm. Então, até 0,5 existe uma diferença de membros que pode estar associada aí a algo fisiológico. Porém, existem algumas alternativas, como não sei se vocês já conhecem, mas existem aí palmilhas e alguns recursos que podem normalizar essa diferença de membros. Por outro lado, também temos alguma redução no espaço articular de alguma articulação, seja ela tornozelo, joelho, quadril, que pode também estar gerando essa diferença de membros com uma milimetragem pequena entre os dois membros inferiores, tá? Como é realizada a técnica? Então, paciente em decúbito dorsal. Primeira coisa, você precisa nivelar a descarga de peso, porque geralmente quando a gente deita ou pede para o nosso paciente deitar, a gente só se joga ali e fica ali meio largado, meio tortinho. Então, você vai pedir para o seu paciente fazer uma posição de ponte, ou seja, deitou de barriga para cima, dobra o joelho e apoia o pé, vai levantar o quadril e descer de uma forma neutra, tá? Então, vai fazer uma ponte só para nivelar a descarga de peso. E aí, pede a extensão do membro inferior, beleza, já pode fazer a mensuração, tá? Lembrando que a gente tem duas medidas, medida real, medida aparente, tá? O que vocês têm que atentar neste momento? Atentem à padronização da posição da fita. Na cicatriz umbilical, geralmente não tem tanto problema, porque você consegue utilizar a mesma pegada para fazer a mensuração dos dois maléolos. Mas ao chegar lá no maléolo, é importante que você padronize se vai ser exatamente acima, exatamente no meio, exatamente abaixo do seu maléolo, porque exatamente essa diferença de padronização pode dar aquele 1 cm que é algo ali por erro de aferição, né? Por uma margem de erro que você pode reduzir esse viés. Por outro lado, a gente tem também a espinha ilíaca, que em pacientes que apresentam aí uma maior composição de gordura abdominal, também pode ser mais difícil de localizar e determinar o ponto exato. Então, tem que padronizar, fazer bem certinho para evitar o máximo de viés na mensuração desse comprimento, tá?
Então, temos a primeira coisa o primeiro item que afere a discrepância de membro inferior é a medida de comprimento de membros, medida real, medida aparente. E aqui nós temos um teste especial de discrepância de membro inferior, que é o teste de Galeazzi. Ele é indicado para ver se existe diferença de comprimento nos membros inferiores. Então, pensem lá no raciocínio clínico de vocês. O paciente chegou claudicando, já é um indicativo. Verificou ali na inspeção da postura, ele apresenta um quadril mais acentuado do que o outro. Fez a medida de comprimento de membro inferior com a fita, já posiciona ele no teste de Galeazzi, certo? Que é basicamente dobrar os dois joelhos e deixar os pés bem juntinhos na mesma posição. Com isso, você vai poder visualizar uma diferença no posicionamento dos joelhos. Por isso que é importante fazer aquela ponte para nivelar o quadril, porque se o quadril estiver ali meio largadinho, vai aparecer um falso positivo, que a gente chama, só pelo nivelamento do quadril, tá? Então faz a ponte, nivela, deixa a descarga de peso neutra e verifica com os pés bem juntinhos, exatamente no mesmo ponto. Mensura ali o dedão, os dedos, se eles estão juntinhos, se o posicionamento do calcanhar está bem simétrico, e aí vai verificar como que se comporta a altura dos joelhos. Quando existe diferença na altura dos joelhos ou no posicionamento, a gente pode ter duas situações. Então, vocês podem ver aqui deixa eu pegar a nossa canetinha aqui. Vocês podem ver aqui pelo desenho. Vocês conseguem ver a canetinha aqui, pessoal? Que quando você olha de uma vista posterior para o seu indivíduo, que seria este daqui, né, o primeiro, o nosso desenho aqui da esquerda, quando você olha que a altura do joelho tem diferença, nós temos um perfil de tíbia encurtada. Então, é uma sugestão de que a tíbia está encurtada. Então, por isso tem que manter o nivelamento dos pés bem certinho, porque se este pé estiver um pouquinho mais para frente, já dá um falso positivo. Quando a gente olha na perspectiva lateral e a gente enxerga que tem um joelho mais à frente do que o outro, a gente tem uma sugestão de que o fêmur está com uma diferença de membros, tá? Por isso também é importante nivelar o quadril para que não haja essa diferença de descarga de peso ou de posicionamento com a pelve neutra para não dar um falso positivo, certo? Essa discrepância pode ser causada por encurtamento real do membro, por isso pode ser avaliado lá pela escanometria. A escanometria é o exame que vai mensurar exatamente o comprimento ósseo, ou pode ser um teste, né, um encurtamento de membro funcional. Aqui eu coloquei como luxação congênita do quadril, que é basicamente o que eu falei para vocês. Alguma redução no tamanho, no espaço intraarticular, que pode gerar essa diferença, esse teste aí que vai dar positivo nessa diferença de membros inferiores. Certo? Então, tarefa mais uma, realizar uma avaliação de comprimento de membros inferiores de um voluntário. Vocês vão pegar lá a medida real, medida aparente, e fotografar as duas incidências do teste de Galeazzi. Vocês vão verificar se existe simetria ou existe discrepância. E
Se alguém encontrar alguma discrepância, vocês vão descrever para mim qual que é a sugestão de osso que pode estar apresentando alguma diferença de comprimento. Fechou, pessoal? Cadê? Onde é que a gente volta? Aqui. Beleza? Voltamos para a tela da prof. Podemos usar esse espaço aqui para a gente tirar algumas dúvidas de vocês. E vamos fazer um intervalinho daqui a pouco. Diga aí, pessoal. De todas essas técnicas e as tarefinhas que vocês têm para fazer, alguma dúvida? Ô, professora, eu tenho dúvida ali no comprimento de membro inferior. Quando a pessoa deita, eu peço para ela fazer a ponte, né? Exatamente. E ela tem que descer de forma devagar, né? Sim, uma alternativa para aquele paciente que ainda não tem tanto conhecimento da própria atitude postural é você solicitar a elevação do quadril e posicionar a mão na parte da lombar e ajudar ela a entender qual que é a posição neutra da pelve, tá? Então, você também pode auxiliar ela a posicionar a descarga de peso ali sobre o quadril de forma mais adequada, mais neutra. Tá. A gente fez isso em terapias manuais. Na aula de terapias manuais? Amanda, o vídeo travou. O vídeo está sendo gravado para quem teve problema de conexão. Para quem teve problema de conexão, eu vou conseguir subir ele depois lá no AVA, tá bom? Medida da excursão torácica. No slide da segunda aula, tem os 3 pontos de referência da medida da excursão torácica, tá bom? Vocês podem pegar lá nos slides da aula número 2. Isso aí. Muita atividade, gente. É para vocês treinarem, tá? Pensem que quando a gente voltar a ter as aulas presenciais, eu vou retomar toda a parte prática com vocês. Então, eu preciso que vocês venham para a aula já sabendo fazer as coisas para a gente treinar na prática. Certo? Intervalo, então, pessoal. Voltamos 8h30, tá bom? E já preparem os goniômetros de vocês, que a gente vai ver amplitude de movimento. Beleza? 15 minutinhos aí para vocês descansarem, tá bom? Tomar uma água.